No vídeo de hoje eu vou falar da pobreza. O que é a pobreza? Se você for consultar o Google, ele vai dizer o que é a pobreza. Mas eu sei o que é a pobreza. Acredito que você aí talvez também saiba. A pobreza é o estado ou condições em que uma pessoa ou comunidade carece de recursos financeiros, que é essencial para o padrão de vida mínima. E o pobre de hoje, ele evoluiu. Diferente do pobre de antes, ele hoje, ele necessita de muita coisa para sobreviver. Pagar água, luz, gás, ter internet, telefone celular. E no meu tempo, você pobre, só tinha uma coisa que você necessitava, que era alimentação. E quando não se tinha alimentação, aí você era pobre. Hoje não, hoje você pode ter alimentação, mas se não tiver as coisas que o mundo oferece de novidade, você se sente pobre. E hoje, se você perguntar a uma pessoa o que é ser pobre, ela vai dizer, olha, ser pobre é você não ter uma televisão de 50 polegadas, um celular de última geração, não poder viajar no carnaval, ou não poder colocar seu filho no colégio particular. E no meu tempo, era o seguinte, quem nascia pobre, ele continuaria pobre, e quem nascia rico, ele continuaria rico. Hoje já mudou. Hoje você pode estar pobre, mas futuramente você pode enricar. Enricar que eu falo é você poder ter uma vida razoavelmente bem. É você poder dar uma vida boa à sua família. O pobre de antigamente, ele não havia expectativa de progresso, de vida. E hoje, o pobre de hoje, ele tem expectativa. O pobre de hoje, ele pode chegar além. A maior arma do ser humano é o estudo, é o ensino. E hoje o que a gente percebe é que há uma formação. Todos os jovens, ele pode se formar, ele pode ter uma boa colocação no mercado e ele pode ter um futuro promissor, diferente dos pais que não podem dar ao que o filho precisa. Antigamente as crianças, quando começavam a estudar, eles começavam já aos 7 anos de idade. E naquele tempo, eles não tinham estrutura de nada. As crianças iam para a escola se quisesse, se os pais quisessem. E quando a criança começava a estudar, ela tinha que optar. Ou ela ia estudar, ou ela ia trabalhar. E hoje as crianças que estudam ganham incentivo, Bolsa Escola e Bolsa Família, essas bolsas que o governo oferece à mãe dos jovens e os pais. Quando a gente percebe que o jovem de hoje, ele tem uma vida melhor. Se você chegar e tiver um filho de um rico e um filho de um pobre, você não vai diferenciar, porque eles não há diferença. Eles são iguais da forma de se vestir, da forma de tudo. No meu tempo, não. Você conhecia um pobre à distância. E hoje não. Hoje você só sabe quem é rico ou pobre quando você vê aonde se mora, o que se vive, o que se convive. Há uma história que um homem, ele queria ser rico. Ele tinha um primo que ele era rico. E um dia ele foi para a casa do primo, passou uns 15 dias lá, e ele começou a perceber como que o rico vivia. O primo dele tinha 2 crianças, pagava 4.000 de escola, enquanto ele tinha 5 crianças e não pagava nada. Ele percebeu que tudo que chegava na casa dele era caro, tudo que o primo comprava era caro. Foi ao centro da cidade, ele foi no banco para tirar o auxílio que ele tinha para receber. E ele chamou o primo, você vai tirar seu auxílio? Ele disse, não, eu não tenho auxílio não, eu não consigo tirar auxílio. Aí ele começou a perceber que a vida dele estava sendo melhor do que a vida do rico. Porque quando você pensa, o pobre, muitas das vezes, a gente pensa que a vida do vizinho é melhor. A gente pensa que talvez aquela pessoa que esteja com uma condição melhor é só vida boa. E o pobre, quando chegou em casa, ele falou para a esposa dele o que tinha lá. A esposa dele disse assim, bem que eu queria ser rico. Ele falou a ela, olha, se você for rico, você está pensando que você ia receber a Bolsa Família? Ou está pensando que os meninos iam receber a Bolsa Escola? Então, para você ter uma base, cada um vive na sua vida, cada um tem o seu dilema de se viver. E o futuro do jovem de hoje, ele é mais promissor. Se vê uma luz no fim do túnel. Antes, o jovem, ele não tinha expectativa. O jovem de antigamente, quando eles cresciam, eles tinham que ir embora. Ele tinha que sair
do Nordeste, porque aqui não dava para sobreviver. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui para o sul do país. Naquele tempo, o sonho do jovem era o seguinte, era ele viajar, ir para o sul do país, trabalhar e conseguir alguma coisa lá. Porque aqui não conseguia, aqui não tinha o que conseguir. Porque eu vim calçar um sapato, eu tinha 17 anos de idade. A gente era muito carente. E quando eu viajei para São Paulo, a minha mãe, ela fazia costura, pegava pano, fazia roupas para a gente vestir. Aí ela pegou, na época de eu viajar, ela pegou um pano grande e fez uma cueca para mim. Só que ela mandou comprar o elástico na mercearia e quando eu cheguei com esse elástico, era um meio metro, mas todo mundo precisava de usar. Então ela cortou um pedacinho desse elástico e fez, costurou e o colocou para me vestir. Então eu fui viajar, quando eu cheguei na rodoviária, eu percebi que o elástico se soltou da roupa. E a gente percebe, faz um barulho, que preocupado com o que poderia acontecer. Era muito folgado a cueca e ela começou a descer. E eu comecei a segurar a cueca de um lado e a mala do outro. E eu, na minha mente, o pessoal da rodoviária estava vendo isso, porque o jovem, ele sempre acredita que tem alguém olhando para ele. E naquele momento, eu me senti a maior vergonha que eu tive na vida, porque aquela hora que eu senti o que a pobreza fazia. E hoje a gente percebe que a criança de hoje, ela veste bem, ela tem uma vida melhor, ela se alimenta quantas vezes ela quer. No meu tempo, para se alimentar, a gente só se alimentava uma vez, e era só feijão, não tinha outra alimentação. O que se percebe hoje é que as crianças de hoje não podem engordar. Quando você vê uma criança gorda, já tem que ir nutricionista. No meu tempo, o orgulho de uma avó era ver um filho gordo. Quando você engordava, você estava bem. Se você saísse, viajasse, quando você voltasse gordo, todo mundo dizia, rapaz, mas fulano está bonito demais. Ele engordou, ele está bonito. Hoje a gordura já é sinônimo de doença. Então o mundo mudou, as pessoas mudaram e a pobreza mudou também. Eu lembro que quando a gente era criança, eu tinha um irmão, ele era pequeno, a primeira coisa que ele fazia era ele ir lá onde minha mãe colocava a comida, para ele ver se tinha comida. E se tivesse pelo menos cuscuz, para ele já era tudo na vida. Por quê? Ele sabia que existia alimentação. E o cuscuz, ele é visto no Nordeste pela uma sobrevivência. Muitas das vezes, pessoas brincam e falam sobre o cuscuz, mas o cuscuz era um meio. Então se plantava o milho, colhia e fazia a comida de milho. Hoje o cuscuz, ele é um complemento da alimentação, ele não é necessário só a alimentação. E antigamente ele era a comida que você tinha, era aquela. E se percebe hoje que o Nordeste hoje, ele é autossuficiente. Ele hoje pode abrigar seus filhos. Hoje não é necessariamente você sair e ter que sobreviver no sul do país. É claro que quem é do Nordeste sabe a importância que o sul tem por nos abrigar. Mas hoje nós temos, graças a Deus, uma vida boa, uma vida tranquila. Eu costumo falar para os jovens de hoje, quando eles chegarem na minha idade, com as condições que se tem hoje, todo mundo vai estar rico. Rico que eu falo é uma condição de vida melhor. Você pode planejar. Hoje você pode ter uma estrutura. E antigamente a gente não tinha estrutura. Quando os professores chegavam para a gente e perguntavam, você quer ser o que quando crescer? A gente até falava o que queria ser, mas sabia que aquilo era ilusão, não havia expectativa. Hoje não, hoje você pode dizer, eu vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer o que você quiser, que é capaz sim, você pode fazer. Hoje o que você quer, você tem no mercado. O que você precisa, você tendo com dinheiro na hora, você tem lá. Antigamente, no meu tempo, a gente não comia arroz. Se a gente fosse comprar arroz numa mercearia, que chamava uma bodega, o dono dizia assim, chegou visita? Se a gente fosse comprar arroz, macarrão, isso não existia. A gente sobrevivia do básico, que era feijão, só feijão. Então, antigamente, as crianças eram desnutridas, as crianças morriam. Você vê que antigamente você via enterro que se chamava anjo, de crianças. Hoje, graças a Deus, não se vê mais. Então, a mortalidade infantil no Brasil é quase zero. As pessoas de hoje, ele têm uma vida boa. Então, tem uma vida por
para a criança, uma vida para o jovem, uma vida para o velho. Hoje o assunto foi falado sobre o pobre, a pobreza em si. Espero que você possa refletir e que haja um debate falando sobre isso. E se você quiser escrever no meu canal, e também se você quiser fazer um comentário falando sobre a fome, o que você passou, a gente pode até criar mais temas relevantes sobre esse assunto. Então, saúde e paz e até a próxima.